Estava ali, sentada naquele banco duro, a luz fria do tribunal a refletir no metal das secretárias, quase como a neve caindo lá fora em Chaves num inverno qualquer, mas sem a sua beleza poética. Os meus olhos fixavam-se no João, do outro lado da sala, o meu ex-marido. Aquela raiva fria, borbulhante que me persegue há meses, parecia congelar o ar à minha volta. Ao lado dele, a Sofia, a minha irmã, parecia um fantasma. As raízes escuras a despontar sob o cabelo platinado que outrora era o seu orgulho. Estava magra, os olhos vermelhos, e não me olhava. E eu não os olhava também. Não agora. Já os tinha visto o suficiente para esta vida. O promotor, um jovem com um olhar astuto, começou. Dona Ana poderia explicar ao júri, por suas próprias palavras, o que fez depois de suspeitar da infidelidade de seu marido. Infidelidade. A palavra flutuou no ar, quase banal na sua simplicidade, mas esmagadora na sua complexidade. O advogado do João, um homem corpulento que chamarei de Dr. Castro, levantou-se de imediato. Objeção, meritíssimo, relevância. Não estamos aqui para tratar de um caso de divórcio. O juiz, porém, com um aceno cansado, cortou. Objeção negada. A questão é relevante para o motivo e a cronologia dos eventos. Continue, dona Ana. Respirei fundo, o microfone parecendo gélido contra os meus lábios. O cheiro de pó, de madeira envelhecida e de promessas quebradas preenchia as minhas narinas. A minha voz saiu clara, calma, desprovida da emoção barata que o tribunal parecia ansiar. Eu não era uma esposa a suspeitar de uma infidelidade, senhor. Eu era uma contadora forense que detetou um padrão de anomalias financeiras. O caso, como se veio a provar, era apenas um sintoma de um crime sistêmico muito maior. Era uma distração. Fechei os olhos por um segundo, e toda a dor e a raiva regressaram como um relâmpago. Não era um caso, era uma teia, e eu tinha ficado presa nela durante demasiado tempo, sem saber. Como é que tinha chegado até ali? Tinha sido uma caminhada longa e solitária, pavimentada com mentiras e traições. Tudo começou de verdade muito antes de eu ver aquele bilhete colado à porta do quarto do bebê em Vila Nova de Gaia. Muito antes de a Sofia, a minha amiga, me ligar a dizer que tinha visto o carro do João em Cascais. O ninho estava feito, o berço montado, a tinta, um branco sussurrante seca. Mas eu tinha desaparecido. A única coisa que sobrou foi aquele bilhete, preso com fita adesiva à porta vazia do quarto do bebê. 4 frases. Eu vi-te, sei o que tu és, não me procures, o bebê merece melhor. Quando o João leu aquilo, a sua primeira chamada não foi para a polícia, tenho a certeza. Foi para o advogado, aquele mesmo Dr. Castro. Ele não sentiu dor, ou pelo menos eu não acredito que tenha sentido. Ele sentiu um pânico frio e agudo. Eu sabia. Mas o que é que eu sabia? E a quem é que eu tinha visto? O que ele não sabia, coitado, era que eu o via em todo o lado. Nas entrelinhas dos extratos bancários, nos balanços da empresa, nos seus próprios olhos, quando mentia. Lembro-me de estar ali sentada na sala de espera da clínica, com a barriga já bem saliente, e de uma noite sem sono, o João ressonava ao meu lado. Comecei a pensar no meu pai. Ele costumava dizer, com aquele seu jeito rústico e sábio, que nunca se deve confiar em nada que pareça bom demais para ser verdade. Ele falava dos vendedores na feira de Viseu, das promessas de Pechincha, mas agora eu entendia de uma maneira diferente. A nossa vida, a nossa casa de vidro e betão polido na Arruda dos Vinhos, os carros, as promessas, o amor que ele jurava. Tudo parecia bom demais, demasiado perfeito. E perfeito não existe. Isso tinha sido a minha primeira grande lição. Aquela desconfiança, um arrepio frio, tinha começado a crescer dentro de mim, lado a lado com a vida que eu carregava. Eram as pequenas coisas,
as chamadas sussurradas na varanda em noites tardias, o cheiro de um perfume caro e estranho no seu casaco. Não o meu Chanel, mas algo mais pesado, mais almiscarado. Era a forma como ele se encolhia quando eu tocava no telemóvel. O modo como os seus olhos desviavam dos meus quando eu lhe perguntava como tinha corrido o dia. João, um mestre da manipulação, tinha uma defesa para tudo. As chamadas, negociações sensíveis, o cheiro, uma reunião com clientes num bar de charutos, as minhas perguntas, hormonais e paranoicas. Ana, querida, estás a pensar demasiado, ele diria, esfregando os meus pés inchados. Esta pressão toda é por ti, por nós, pelo bebê. Mas eu tinha passado uma década a desvendar fraudes multimilionárias. Eu conhecia os padrões de um mentiroso. Eu sentia o cheiro de um encobrimento. Naquela terça-feira, a minha suspeita tornou-se uma certeza física e nauseabunda. João tinha dito que ia a Chicago para uma reunião de fusão de 24 horas, uma emergência de última hora. Beijou-me a testa, os lábios frios, e disse-me para descansar pelo bebê. 3 horas depois, a minha amiga Sofia ligou-me, a sua voz alegre. Ei, estou no Brio, em Cascais, a apanhar aquele meu café de lavanda que adoro. Acabei de ver o carro do João, o Tesla preto, no parque de estacionamento. Pensei que ele estava em Chicago. O meu sangue gelou. O Brio de Cascais não era perto do escritório dele. Era um café discreto e sofisticado, numa parte isolada da cidade, conhecido pelos seus lugares privados. Ele teve uma mudança de última hora, consegui dizer, a minha voz a tremer um pouco. Está a encontrar-se com um investidor local. Esqueci-me de te dizer. Ah, ok. Queres que te leve um scone? Não, Sofia, eu tenho de ir. Desliguei o telefone, a minha mente a acelerar. Ele tinha mentido. Uma mentira descarada e facilmente descoberta. Estava a ser descuidado. Ou simplesmente já não se importava. Agarrei nas chaves, ignorando a voz na minha cabeça que gritava que estava grávida de 7 meses e não devia conduzir assim, ao desespero. Mas eu não estava em desespero. Estava fria. Eu era uma cientista, e isto era uma experiência. Eu só precisava de ver os dados por mim mesma. Estacionei do outro lado da Rua do Brio, o meu coração a bater como um martelo contra as costelas. Não tive de esperar muito. Ele saiu, não com um investidor barbudo, mas com ela. Ela era, numa palavra, deslumbrante, alta, com pernas intermináveis, num vestido verde floresta que se ajustava a cada curva. O cabelo era uma cascata de loiro platinado impossível, e ela riu, inclinando a cabeça para trás, a mão apoiada no braço do João, num gesto de posse íntima e casual. O João, o meu João, irradiava. Não era o marido cansado e estressado que era em casa. Era o homem vibrante e charmoso por quem me tinha apaixonado pela primeira vez. Ele inclinou-se, sussurrou algo, e a mulher riu de novo. Sentia a traição como um golpe físico, tirando-me o ar dos pulmões. Observei-o entregar-lhe um grosso envelope de Manila. A mulher pegou nele, guardando-o numa pasta de couro com ar caro. Parecia uma transação, um pagamento. Depois a mulher fez algo que estilhaçou a minha última defesa. Pôs-se em bicos dos pés, beijou o João plenamente nos lábios, um beijo longo e demorado, e depois caminhou para um elegante Maserati prateado, estacionado a 2 lugares do Tesla do João. Fiquei ali, congelada, enquanto os 2 carros saíam e seguiam em direções opostas. Olhei para o espaço vazio onde estiveram, a minha visão turva. Não era apenas uma suspeita, era um facto. Era uma mulher, era um beijo, era um envelope. Conduzi para casa num estado de torpor, o mundo a inclinar-se. Cada promessa, cada sorriso partilhado, cada plano para o futuro parecia um adereço numa peça de teatro em que eu não sabia que estava a atuar. Entrei em casa, o silêncio ensurdecedor.
Passei pela cozinha, pela sala de estar e subi as escadas. Parei no quarto do bebê, as paredes brancas sussurrantes, o móbile de madeira esculpido à mão, com estrelas e luas, o berço minúsculo e vazio. Eu estava a construir um ninho. Ele estava a construir uma mentira. Uma fria e dura determinação instalou-se em mim, substituindo a dor aguda. Eu não era a vítima frágil e hormonal que ele tentara pintar. Eu era Ana, eu era uma contadora forense e acabara de receber a minha primeira prova. Não chorei. Pus-me a trabalhar. Momento, tenho de fazer aqui uma pausa. Toda esta situação, a forma como as coisas se desenrolaram com o João, era de uma completa e total ironia. Quero dizer, pensem bem nisto. Um homem todo-poderoso que achava que estava sempre um passo à frente a planear a minha ruína, enquanto eu estava ali, grávida, a observá-lo, a desmontar o seu castelo de cartas. Na minha terra, na Póvoa de Varzim, diríamos que quem com ferros fere, com ferros será ferido. Não sei se foi karma, se foi sorte, ou apenas o resultado de ter sido subestimada. A verdade é que a arrogância dele era a minha maior aliada. Ele acreditava nas suas próprias mentiras, nas suas próprias fantasias sobre quem eu era, a esposa doméstica, hormonal. E foi precisamente essa crença que o levou à ruína. Não faz sentido, não é? Como é que alguém tão inteligente pode ser tão cego? Mas talvez o ego seja o pior inimigo da inteligência. Ou talvez eu apenas tenha sido mais astuta do que ele pensava. De qualquer forma, voltando à história, a verdade nua e crua é que eu não desconfiei de um caso. Eu sabia. Tinha colocado um rastreador no carro dele meses antes. Tinha visto as transferências do Fidelity Trust International, um banco nas Ilhas Caimão. Eu sabia que ele estava a mover dinheiro, o nosso dinheiro, dinheiro da empresa. O caso era apenas uma distração. O verdadeiro crime era o desvio de fundos. Eu não podia ir à polícia. O João era o menino de ouro, o empresário de sucesso. Ele pintar-me-ia como a esposa histérica e grávida. Teria de conseguir provas. Provas sólidas e refutáveis. Mas eu não conseguia chegar perto o suficiente. Ele tinha me cortado o acesso às nossas finanças, à sua empresa. Então, um milagre. Verifiquei o histórico do navegador dele. Ele era descuidado a apagar tudo. E vi uma pesquisa por Vance Investigative Solutions. Fiz a minha própria pesquisa. Sophia Vance, a melhor. Arrisquei o maior golpe da minha vida. Fui ao escritório da Sophia, a investigadora, antes que o João pudesse. Ele vai contratá-la, eu tinha dito, sentada em frente à investigadora, elegantemente intimidadora. Ele vai pedir-lhe para me investigar por infidelidade. A Sophia, investigadora, levantou uma sobrancelha perfeitamente delineada. E quero que aceite o caso, eu continuei. Aceite o dinheiro dele. E enquanto me investiga, quero que seja a minha agente infiltrada. Quero que o investigue a ele. Isso é um conflito de interesses, Sr. Roxana. É uma convergência de interesses, corrigi. Pagarei o dobro do seu adiantamento. Ele está a atrair-me, mas não é isso que me importa. Ele é um criminoso. Está a desviar fundos da sua própria empresa, a Inovações João. E tenho a sensação de que o caso é apenas a cobertura. E quem é a amante? Perguntou a Sophia, investigadora. A minha voz falhou pela primeira vez. A minha irmã, Sophia Croft, a CFO dele. A traição era tão profunda, tão avassaladora, que quase me tinha destruído. Mas canalizei aquela dor para uma raiva fria e implacável. A Sophia, investigadora, que já tinha visto a sua quota parte de escumalha, aceitou o caso. Isto é altamente irregular, disse ela. Adoro. E assim a Sophia, investigadora, desempenhou o seu papel. Deixou o João contratá-la. Alimentou-o com relatórios inúteis sobre mim.
O sujeito foi à aula de yoga pré-natal. O sujeito almoçou com a Sofia Benson, minha amiga. Enquanto isso, ela usava o acesso que o João lhe dava para ser os meus olhos e ouvidos. A reunião no Brio de Cascais não foi um encontro romântico. Foi a entrega final. Ele pensa que sou aliada dele, disse a Sofia, investigadora, de volta à casa de segurança. Ele pensa que o envelope que lhe dei, que lhe disse que era a prova de que precisava contra ti, era o único. Ele não tem ideia sobre o que ele me deu. Ela deu um toque no envelope de Manila que o João lhe tinha entregue no café. Então, o que é que ele te deu? Perguntei. Ele é mais burro do que eu pensava, disse a Sofia, investigadora. Ele pensa que sou apenas uma investigadora privada. Ele não sabe que a minha formação é em forense digital. Pediu-me para proteger uns ficheiros para ele. Ele pensa que sou a parceira dele no crime. Deu-me uma drive. A Sofia, investigadora, deu-me um sorriso malicioso. Uma drive que contém todo o livro razão de contabilidade offshore, do Fidelity Trust International. Cada transferência, cada data. E o melhor de tudo, o sorriso dela alargou-se. Tem o nome do co-conspirador dele, aquele que o ajuda a mover o dinheiro de dentro da Inovações João. Prendi a respiração. A minha irmã, Sophia Croft, assinada e datada em todas as autorizações de transferência. Soltei a respiração que prendia há 1 ano. Ele está arruinado. Eles os dois estão, corrigiu a Sofia, investigadora. A tua nota foi genial. Mandou-o para um abismo. Ele está focado no caso e na esposa desaparecida, exatamente como previste. Nem sequer está a pensar no dinheiro. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a parede de tijolo anônima do edifício ao lado. Ele tirou-me a carreira, a casa, a família. Ele não vai apenas para a prisão. Eu vou tirar-lhe tudo. Então, qual é o próximo passo? Perguntou a Sofia, investigadora. Agora vamos vazar, mas não para a polícia. Ainda não. O detetive Pedro é esperto, mas está à procura de um corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou uma predadora. É tempo de alertar os outros predadores. Virei o rosto, uma máscara de ferro. Envia o ficheiro completo anonimamente à ACC. A investigação da SCC avançou com uma velocidade aterradora. Uma denúncia anônima, contendo um volume de dados meticulosamente organizado, tinha aterrado na secretária de um agente sênior. Em 48 horas, um congelamento silencioso foi imposto a todos os ativos relacionados com a Inovações João e o Fidelity Trust International. O João descobriu quando o seu cartão corporativo Amex foi recusado num posto de gasolina. Ele estava a desmoronar-se. A polícia era uma presença constante e zumbidora. O detetive Pedro tinha estado na sua casa, no seu escritório, a falar com a sua equipa. A comunicação social acampava no seu jardim, transmitindo a sua face de marido em luto ao mundo. E a Sofia, a minha amiga Sofia, estava em todos os canais de notícias locais a falar sobre o marido controlador e manipulador que ele era. Mas isto era novo. Ele estava sentado no seu Tesla, a mensagem de pagamento recusado a queimar no ecrã. Tentou o seu cartão pessoal. Recusado. Ligou para o banco. Senhor, foi imposta uma retenção temporária nas suas contas, pendente de uma revisão federal. Revisão federal? Que revisão federal? A linha ficou muda. Ele acelerou, não para casa, mas para o escritório. Passou pela sua assistente e irrompeu no escritório que ele andava a evitar. A Sophia Croft, a sua CFO e minha irmã, levantou a cabeça, o rosto pálido. João, o quê? Eles sabem, ele sibilou, trancando a porta. O dinheiro está congelado. Acho que alguém falou. A postura calma e gélida da Sofia, irmã, quebrou-se. O quê? Isso é impossível. Só tu e eu. Será que a Ana sabia? João virou-se para ela. Alguma vez mencionaste as transferências a ela?
Claro que não. A Sofia Etahemani Arayahin retorquiu, a sua voz subindo em pânico. Odeio-a. Por que é que lhe diria que estava a ajudar o marido a arruiná-la? Estive a encobrir os nossos rastros durante 1 ano. Bem, falhaste em alguma coisa. O João rugiu. Ela não está apenas desaparecida. Ela está a fazer isto. Aquela nota. Eu sei o que tu és. Ela não se referia a um traidor, Sofia. Ela referia-se a um criminoso. A realização atingiu-os aos dois ao mesmo tempo. Isso não era uma disputa doméstica. Era um desmantelamento corporativo. A Drive sussurrou a Sofia, irmã, os olhos arregalados de terror. Aquela que deste a investigadora. Aquela mulher loira. Sofia vence, o João rosnou. Ela usou-me. A Ana deve ter chegado a ela primeiro. Ela era uma agente dupla. Oh, meu Deus, João! A Sofia, irmã, começou a hiperventilar. O meu nome está em tudo. Acalma-te, ele retorquiu. Ainda não acabamos. As contas estão congeladas, mas o servidor principal, o do Banco das Caimão, ainda está ativo. Se conseguirmos aceder, podemos iniciar uma transferência catastrófica para uma nova conta limpa em Macau. É um kill switch. Limpará os servidores do Fidelity Trust. Mas não podemos aceder daqui, disse a Sofia, irmã. Os protocolos de segurança exigem a chave de encriptação física. A chave? João disse, os olhos a iluminarem-se. A chave não está aqui. Está no único lugar onde ninguém jamais procuraria, no quarto do bebê. Ele saiu a passos largos do escritório. O quarto do bebê. Ele tinha sido tão astuto. Quando eu insisti num purificador de ar de última geração para o quarto da Lily, ele cedeu. Comprou o Everest Pure Air Simão, um modelo topo de gama. O que eu não sabia era que ele o tinha esvaziado. Lá dentro, depois do filtro, havia um pequeno cofre de alta segurança. E dentro desse cofre estava a drive USB física que continha as chaves de encriptação de todo o império offshore. Era a única cópia. Ele pensara que era poético. O meu ninho construído à volta do seu maior segredo. Entretanto, o detetive Pedro estava frustrado. Tinha 99% de certeza de que o João era um assassino, mas não tinha corpo. Tinha o meu telemóvel, que eu tinha deixado para trás, um movimento clássico de fuga. Tinha o telemóvel do João, que estava limpo, demasiado limpo. O homem tinha claramente usado um burner. Estava a interrogar a Sofia, minha amiga, pela 3ª vez. Estou a dizer-lhe, a Sofia, minha amiga, insistia. A Ana não é uma vítima, não da maneira que pensa. Ela não fugiria. Ela lutaria. É contadora forense. Ela construiria um caso. Um caso para quê? O detetive Pedro suspirou. Divórcio. Por tudo, a Sofia, minha amiga, disse. A irmã dele, a Sofia. Comece por aí. Estou a dizer-lhe. Ela é a chave. A Ana sempre disse que a Sofia tem inveja dela desde que nasceu. Ela faria qualquer coisa para tirar o que é dela. O telefone do detetive Pedro tocou. Era o laboratório forense. Detetive, o texto dizia, tinha razão. O telemóvel do marido não deu em nada. Mas fizemos uma análise profunda na rede doméstica, como pediu. O router Wi-Fi, alguém, não o João, acedeu ao painel de administração do router há 2 dias de dentro de casa. Instalaram um packet sniffer. Significa o quê? Perguntou o detetive Pedro, sentando-se direito. Significa que estão a observar todo o tráfego de internet dele, cada toque no teclado, cada site que ele visita, e o sniffer está a encaminhar todos esses dados para um IP seguro fora do local. O Pedro olhou para a Sofia, minha amiga. Alguém tem estado a espiá-lo. E o técnico acrescentou. Esse endereço IP acabou de nos dar um pinga. É um alerta automático. Está a encaminhar um novo pacote de dados neste exato momento.
O sujeito, João, está atualmente na sua morada e está a tentar aceder, deixe-me ver, um servidor seguro nas Ilhas Caimão. O detetive Pedro levantou-se. Ele está na casa. Está a destruir provas. Mandem-me 2 unidades agora. João e a Sofia, irmã, vasculhavam a casa. A imprensa no jardim agitava-se enquanto o Tesla do João rasgava a entrada. O carro da Sofia, irmã, logo atrás. Ignorem-nos! João gritou, empurrando a porta da frente. Subiram as escadas para o quarto do bebê. O quarto estava exatamente como ele o tinha deixado. Silencioso, calmo e à espera. O purificador, ele disse, movendo-se em direção ao obelisco branco de alta tecnologia no canto. João, a polícia! A Sofia, irmã, disse, espreitando nervosamente pela janela. Um carro! Acabou de parar! É só a imprensa. Vem cá e vigia a porta. João afastou o purificador da parede. Destrancou um painel escondido, contornou o filtro e acedeu ao pequeno cofre digital. Digitou o seu código. O cofre abriu-se com um clique. Lá dentro, repousando sobre veludo preto, estava uma pequena e elegante drive USB. Consegui, ele respirou. Graças a Deus, disse a Sofia, irmã, o alívio a inundar o seu rosto. Agora o meu laptop no meu escritório. Correram para o escritório dele, o centro nevrálgico da sua operação. Ele fechou a porta com um estrondo, sentou-se na secretária e ligou a drive. A Sofia, irmã, pairava sobre o seu ombro, torcendo as mãos. Ok, ele disse, os dedos a voar. Estou dentro. Acedendo ao servidor da Fidelity, contornando o congelamento da SECI, encaminhando para o hub de Macau. Uma série de janelas de código piscaram no ecrã. Vamos. Está a funcionar. A Sofia, irmã, sussurrou. A barra de transferência está a mover-se. Apenas mais alguns segundos. João disse, um sorriso de triunfo feio a espalhar-se pelo seu rosto. Está tudo a ir. Tudo. Eles não ficam com nada. Ela não fica com nada. Bip, bip. Uma nova janela apareceu no ecrã. Estava vermelha. Acesso negado. Integridade do ficheiro comprometida. Bloqueio do sistema iniciado. O quê? João gritou. O que é isto? Ele tentou fechar a janela. Não fechava. Tentou retirar a USB. O sistema não a ejetava. Um novo ficheiro apareceu no seu ambiente de trabalho. Um ficheiro de vídeo. Tinha o nome Uma Mensagem para João. Não cliques. A Sofia, irmã, gritou, mas ele já tinha clicado. O ecrã piscou e uma cara apareceu. Era eu. Não estava numa cave escura e úmida. Não estava num spa. Estava numa sala limpa e bem iluminada. Parecia saudável. Parecia poderosa. Olá, João, a minha voz disse, clara e fria. Olá, Sofia, surpresos por vos verem juntos? Eu não estou. A Sofia, irmã, soltou um pequeno guincho aterrorizado. Provavelmente estão a perguntar-se o que estava a acontecer. Continuei, como se estivesse a falar do tempo. Sabes, João, ensinaste-me muito sobre segurança. Enquanto estavas ocupado a construir o teu império de mentiras, eu estava apenas a estudar. O vídeo dividiu-se. De um lado, eu. Do outro lado, uma transmissão ao vivo deles no escritório naquele exato momento. Uma pequena webcam escondida no monitor estava a olhá-los diretamente. Aquela drive USB, eu disse, era um engodo. Um engodo muito caro, muito óbvio. Troquei-a há 3 dias. A verdadeira está segura comigo. Aquela que acabaste de ligar. Isso é um pequeno presente que eu mesma construí. Chama-se Honeypot, ou, no teu caso, uma armadilha de dinheiro. João estava a bater no laptop, a tentar desligá-lo. Estava completamente congelado. No momento em que ligaste essa drive, a minha voz ecoou na sala. Ela não só te bloqueou o acesso, fez 3 coisas. Primeiro, ativou um keylogger
e Packet Sniffer, que gravou cada movimento teu, incluindo o IP e os códigos de acesso para o teu hub de Macau. Segundo, iniciou um despejo completo de dados, não uma transferência, de cada ficheiro, cada livro-razão, cada conta secreta do servidor das Caimão diretamente para a SEC, o FBI, e só por diversão o IRS. E terceiro, inclinei-me perto da câmara, os meus olhos a perfurar os deles. Enviou a tua localização exata em tempo real, juntamente com uma cópia de toda a tua empresa criminosa, para o meu novo amigo, o detetive Pedro. Como se fosse um sinal, o som de um ariete estilhaçou a porta da frente. É a polícia! Temos um mandado! Mãos no ar! A Sofia, irmã, soltou um uivo longo e penetrante. João apenas olhou, estupefato, para o meu rosto no ecrã. Vês, João? Eu disse, a minha voz baixando para um sussurro. Tinhas razão. O bebê merece melhor, e eu também. Eu não te vi com a tua amante. Eu vi-te com a minha investigadora. Eu não sabia o que tu eras. Eu sabia o que tu eras. E anota, aquilo não era um adeus. Um pequeno sorriso frio brincou nos meus lábios. Era uma confissão. A tua. O ecrã ficou preto. A porta do escritório abriu-se com um estrondo e o detetive Pedro estava lá, arma em punho. João, Sofia Croft. Estão presos por fraude, desvio de fundos e conspiração. Enquanto era algemado, o João olhou para o ecrã preto do laptop. Todo o seu império, toda a sua vida, reduzida a um espelho escuro. Ele estivera tão ocupado a olhar por cima do ombro que nunca percebeu que a pessoa de quem devia ter tido medo era a mulher grávida que dormia ao seu lado. Os 6 meses que se seguiram às prisões não foram um período de paz, mas de guerra legal meticulosa e extenuante. Eu, tendo dado à luz uma menina saudável chamada Lily, não me recolhi na maternidade. Preparei-me. Apliquei a mesma intensidade de fogo frio e metódico que usara para rastrear os crimes do meu marido na acusação desses crimes. Eu era, como o procurador do Zerapeuta Guilha disse, o caso inteiro da acusação embrulhado numa manta. O julgamento do Estado contra João e Sofia Croft tornou-se o espetáculo imperdível da temporada. A comunicação social, que antes me pintara como uma vítima trágica e desaparecida, agora corria para me retratar como uma mente mestra e uma vingadora corporativa. Não estavam de todo errados. Naquele dia, no tribunal, passei pela mesa da defesa, os meus passos medidos, o meu olhar fixo em frente. Não olhei para o João. Não olhei para a Sofia, irmã. Eu já tinha visto o suficiente deles. Sentei-me, prestei o meu juramento e olhei para o júri. 12 pessoas comuns que estavam prestes a decidir o destino dos meus traidores. Senhora Ana, o jovem e astuto procurador começou. Poderia, por favor, explicar ao júri, por suas próprias palavras, o que fez depois de suspeitar da infidelidade de seu marido? O doutor Castro, o advogado do João, levantou-se. Objeção, relevância. Não estamos aqui para julgar um caso de divórcio. Negada, o juiz retorquiu. É relevante para o motivo e a cronologia. Prossiga, senhora Nana. A minha voz era clara, nítida e desprovida do melodrama que o tribunal ansiava. Eu não era uma esposa a suspeitar de um caso. Eu era uma contadora forense que detetara um padrão de anomalias financeiras. O caso, como se veio a provar, era meramente um sintoma de um crime sistêmico muito maior. Era uma distração. Passei as 4 horas seguintes a guiar o júri através dos dados. Não falei de traição ou corações partidos. Falei de transferências rápidas, empresas de fachada e livros-razão encriptados. Usei um ponteiro laser para lhes mostrar as assinaturas digitais, as autorizações retroativas, as contas espelho. Mostrei-lhes com clareza condenatória como João e Sofia, irmã, tinham sistematicamente desviado mais de 70 milhões de dólares da Inovações João, grande parte ligada a contratos governamentais sensíveis. Portanto, vejam, concluí, virando-me para o júri,
Isto não era sobre um casamento falhado. Era sobre uma violação da segurança nacional facilitada pela ganância e encoberta por um ecrã de fumo de felicidade doméstica. O ar estava elétrico. Mas o Dr. Castro viu uma oportunidade. Aproximou-se da bancada para o seu contra-interrogatório, o rosto uma máscara de falsa simpatia. Senhora Ana, ele começou, a sua voz gotejando condescendência. Essa foi uma história notável. Uma história de uma mulher desprezada, não diria. Eu diria que é uma história de extorsão, respondi, sem pestanejar. Estava grávida de 7 meses. As suas hormonas, ele troçou. A palavra deve ter sido esmagadora. Não é verdade que, pela admissão da sua própria melhor amiga, estava paranoica e obcecada com o seu marido? Eu estava obcecada com a verdade, eu disse. A minha gravidez é irrelevante. A minha profissão não. Não trabalhava há 2 anos. Era uma dona de casa. Não é verdade que contratou uma investigadora privada, uma senhora Sophia Vance, para armadilhar o seu marido, para fazer o papel de amante, para plantar provas? Eu contratei a senhora Vance, sim, eu disse calmamente, depois de descobrir que o meu marido já a tinha contratado para fabricar um caso de infidelidade contra mim, para anular o nosso acordo pré-nupcial. Eu simplesmente ofereci-lhe uma contraproposta mais convincente e verdadeira. Quanto a armadilhar, Dr. Castro, não se pode armadilhar alguém para cometer um crime que já comete há 2 anos. Só se lhes pode dar as ferramentas para se exporem. Então encenou o seu próprio desaparecimento, ele trovejou. Deixou uma nota histérica emocional, mentiu à polícia, desperdiçou milhares em recursos públicos, tudo por esta vingança teatral. Objeção, o procurador exclamou. Permitido, disse o juiz, inclinando-se para a frente. Responda à pergunta, senhora Ana. Inclinei-me para o microfone. Eu não menti, senhor. Eu saí. Removi-me e ao meu filho ainda não nascido de uma situação perigosa e volátil. Deixei uma nota para o meu marido que era, sob juramento, 100% verdadeira e não desperdicei recursos policiais. Entreguei ao detetive Pedro um caso que estava 99% completo. Os teatros, como lhe chama, foram a única forma de fazer com que um homem como o João, um homem que acredita estar acima de todas as leis, cometesse um erro. Foi a única forma de o fazer entrar na armadilha que ele próprio armara. A armadilha? O Dr. Castro zombou. E que armadilha era essa? A Drive, aquela que admite ter plantado no cofre do quarto do bebê. Dr. Castro, eu disse, um pequeno sorriso frio a tocar os meus lábios. O meu marido não foi preso por causa da Drive que eu plantei. Ele foi preso porque, enquanto a sua vida inteira implodia, o seu primeiro e único instinto foi correr para o seu escritório em casa com a sua co-conspiradora para aceder a uma conta offshore, ilegal de vários milhões de dólares. Ele foi preso porque a sua ganância era mais poderosa do que o seu bom senso. Eu não o armadilhei. Eu simplesmente iluminei as grades de uma jaula que ele vinha a construir para si mesmo durante anos. O Dr. Castro ficou em silêncio. Não tinha mais perguntas. O golpe devastador final veio no dia seguinte. A acusação exibiu o vídeo inteiro, aquele captado pela webcam no monitor do escritório do João, acionado pela drive USB Honeypot. O júri assistiu, horrorizado, enquanto as 2 pessoas mais poderosas da Inovações João, o CEO carismático e a brilhante CFO, se desfaziam num pânico animalístico e cru. Viram o João bater com os punhos, viram a Sofia, irmã, hiperventilar. Ouviram-no gritar, ela está a fazer isto, ela está a levar tudo. Ouviram o uivo penetrante da Sofia, irmã. O meu nome está em tudo. E depois assistiram ao ecrã dividido enquanto a minha mensagem pré-gravada explicava, em detalhes frios e precisos, exatamente como eles próprios se tinham acabado de destruir. O vídeo terminou e o tribunal ficou em silêncio.
O júri deliberou por menos de 1 hora. Pela acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, culpado. Pela acusação de desvio de fundos, culpado. Pela acusação de lavagem de dinheiro, culpado. 24 acusações no total. Culpado, culpado, culpado. A Sofia, irmã, desabou numa pilha de ossos e teve de ser levada da sala do tribunal pelos oficiais. João não se mexeu. Ele simplesmente olhou, não para o juiz, não para o seu advogado, mas para mim. O seu rosto já não estava zangado. Estava, pela primeira vez, como... Ele viu-me verdadeiramente, não como sua esposa, não como uma posse, mas como a arquiteta da sua aniquilação. Era um olhar de choque puro e inalterado. Ele estivera tão ocupado a construir a sua própria lenda que nunca lera as letras miúdas. Levantei-me, ajeitei a lapela do meu blazer e saí do tribunal sem olhar para trás nenhuma única vez. A colheita do karma foi brutal e rápida. João, como líder e violador de contratos governamentais, foi condenado a 20 anos numa prisão federal de segurança média. Sofia, irmã, pela sua cooperação após o veredito de culpado, uma tentativa desesperada de se salvar, recebeu 12. A Inovações João foi dissolvida. Os seus ativos confiscados pelo governo para pagar os contratos que tinha defraudado. O reluzente edifício de vidro e aço foi fechado à chave. A marca João era agora sinônimo de desgraça. O Dr. Castro foi posteriormente investigado pelas suas táticas de gestão de reputação corporativa que roçavam a intimidação de testemunhas. Vi a minha irmã pela última vez numa área de custódia de transporte estéril antes de ela ser enviada para a prisão. Eu tinha solicitado o encontro. A Sofia, irmã, sentou-se atrás do vidro grosso, o rosto inchado e pálido, as mãos algemadas. Por que é que estás aqui? A Sofia, irmã, sussurrou, a sua voz rouca. Para te vangloriares, para me veres sofrer. Não, eu disse, a minha voz suave. Estou aqui para entender. Éramos irmãs. A Sofia, irmã, soltou um som, uma tosse úmida e quebrada que quase era um riso. Irmãs, era sempre tu, a brilhante, a bonita, a favorita da mãe e do pai. Tiveste a carreira de sucesso. Tiveste o João. Ele era o meu marido, Sofia, e eu era a CFO dele. Ela gritou, batendo com as mãos algemadas na mesa. Fui eu que fiz aquela empresa funcionar. Construí os modelos financeiros. Consegui o financiamento. Ele via-me. Ele disse-me que eu era brilhante. Disse-me que contigo fora do caminho podíamos ser. Ele usou-te, Sofia, eu disse. A tragédia de tudo finalmente a assentar em mim. Ele usou a tua inveja. Usou o teu talento. Usou-me para construir a sua empresa. E usou-te para a roubar. Éramos apenas duas ferramentas diferentes na caixa dele. Ele amava-me. A Sofia, irmã, sussurrou, uma lágrima a rolar pela sua bochecha. Não, eu disse, levantando-me. Ele não ama ninguém, nem a si mesmo. Ele só ama a ideia de vencer. E no fim, é isso que ele terá, um lembrete de 20 anos de que perdeu. Adeus, Sofia. Deixei a minha irmã ali, a chorar por um homem que já a tinha esquecido, prisioneira de uma inveja que ela ia alimentar a vida inteira. Um mês depois, alguém bateu à porta do meu novo apartamento. Era um apartamento luminoso e acolhedor, de 2 quartos, preenchido com o caos feliz e disperso de um recém-nascido. Um tapete de atividades, um aquecedor de biberões, um móvel meio montado. Era uma vida, não um showroom. Abri a porta com a bebê Lily a dormir no meu ombro. O detetive Pedro estava ali, o chapéu nas mãos. Dona Ana, senhora Reyes, ele disse, ajeitando-se desajeitadamente. Detetive. Sorri. Por favor, entre. Quer beber alguma coisa? Bem, tenho água ou leite de bebê. Água está bem, obrigado.
Ele entrou, a sua grande figura parecendo deslocada. Aceitou o copo e bebeu um gole, principalmente para ter algo para fazer com as mãos. Vim para fechar oficialmente o caso da pessoa desaparecida, ele disse, um pequeno sorriso irônico no rosto. Burocracia. Agradeço, detetive. Ele olhou à volta da sala, tão diferente da mansão fria e moderna onde a vira pela primeira vez. Isto é agradável. Parece bem. O bebê é linda. Obrigada, eu disse, a minha voz quente. Estamos felizes aqui. Um silêncio estranho instalou-se. Olhe, senhora Nana, ele finalmente soltou. Tenho de dizer, sou polícia há 20 anos. Quando entrei naquela casa, quando vi aquela nota, tinha uma história inteira escrita na minha cabeça. Esposa grávida, histérica e hormonal. Marido abusivo e infiel. Uma disputa doméstica que se transformou... Bem, sabe, eu estava à procura de um corpo. Eu sei, eu disse gentilmente. Eu estava à procura de uma vítima, ele continuou. Mas a senhora nunca foi uma vítima, pois não? A senhora era uma predadora danada. Foi a investigadora principal. Conduziu a sua própria operação secreta. Cometeu, não sei, pelo menos uma dúzia de infrações passíveis de acusação. Invasão de domicílio na sua própria casa, adulteração de provas, obstrução. Teve sorte de o procurador do Zewa ter ficado tão grato. Eu era mãe, detetive, eu disse, os meus olhos a encontrarem os dele. Não era uma vigilante. Estava a proteger a minha filha. Não podia ir à polícia. Não tinha provas concretas. Eu era uma esposa grávida e hormonal, lembra-se? O João ter-me-ia enterrado em tribunal. Ele ter-me-ia pintado como instável e levado a minha filha. A única forma de vencer era deixá-lo pensar que estava a vencer. A única forma de obter justiça era deixá-lo expor-se. O Pedro acenou lentamente. Aquela nota, ainda penso naquela nota. Ele tirou uma cópia amassada do bolso, a do ficheiro de provas. É a parte que me fascina. Ele disse que era perfeita. Não estava a explicar porque estava a sair. Estava a explicar porque estava a ficar para lutar. Estendi a mão e toquei no papel. Foi a coisa mais verdadeira que escrevi, eu disse. Eu vi-te. Ele pensou que me referia ao caso. Eu queria dizer que vi o verdadeiro ele. As folhas de cálculo, as contas, offshore, o sociopata. Sei o que tu és. Ele pensou que eu queria dizer um traidor. Eu queria dizer um criminoso federal. Não me procures. Ele pensou que eu era uma pessoa desaparecida. Eu estava a dizer-lhe, não vais encontrar a mulher fraca e desfeita que pensavas que eu era. Ela desapareceu. O bebê merece melhor. Ele pensou que era uma ameaça. Não era. Era um plano de negócios, uma promessa, o princípio orientador para tudo o que fiz a seguir. O Pedro guardou a nota de volta no bolso. Olhou para o bebê a dormir nos meus braços. Bem, senhora Ana, parece que o bebê ficou melhor. Foi uma honra, de uma forma estranha e aterrorizante, estar no seu caso. Ele sorriu. Não o faça de novo. Planeio uma vida muito, muito aborrecida. Detetive. Duvido, ele disse levantando o chapéu. Duvido muito. 6 meses depois, o parque estava dourado com o sol do fim da tarde. Eu estava sentada num banco, embalando suavemente um carrinho. Lily estava a arrulhar, as suas pequenas mãos a estenderem-se para um brinquedo de madeira. A Sofia, a minha amiga, sentou-se ao meu lado, entregando-me um café latte. Ok, então Croft e Benson, Soluções Financeiras. Temos a certeza do nome. Eu ri, um riso fácil e verdadeiro que alcançou os meus olhos. É perfeito, a ironia é deliciosa. Usar o nome da tua irmã, aquela que tentou arruinar-te. Estou a recuperá-lo, eu disse, bebendo um gole. É um lembrete de que um nome é apenas um nome. O que fazes com ele é que importa. Além disso, Benson e Reyes
Soava demasiado doméstico. A Sofia, amiga, revirou os olhos. Então, a nossa primeira cliente, a senhora Duke, ela mordeu a isca. Ela não é isca, Sofia, eu disse, embora estivesse a sorrir. Ela é uma mulher numa situação difícil. O marido dá-lhe 200 euros por semana enquanto esconde bens numa fundação. Ele é muito parecido com o João, só que mais burro. Então estás a ajudá-la a montar a sua própria honeypot. Estou a ajudá-la a realizar uma auditoria financeira. Corrigir pro bono. Estou a ensiná-la a ler um extrato bancário, a identificar uma empresa de fachada e a construir um caso para o seu advogado. Não sou uma vigilante, eu disse, ecoando as minhas palavras ao detetive Pedro. Sou apenas uma contadora muito boa. Uma consultora. A Sofia Vance, a investigadora, tinha sido a nossa primeira e única investidora. Tinha enviado um cheque de 100 mil euros para a Croft e Benson, com uma nota. Para as próximas 10 mulheres que precisam de deitar tudo abaixo, liguem-me quando precisarem que arrombem uma porta. Olhei para minha filha a dormir, o seu rosto uma imagem minúscula e perfeita de paz. Pensei na vida que tivera, a casa de vidro, os carros caros, o homem vazio com quem me casara. Tudo isso era tão barulhento. Isto era melhor. Isto era real. Desapareci. Sim. Vi o meu marido com a sua amante deslumbrante e naquele momento tive uma escolha. Desabar ou calcular. Eu escolhi calcular. A nota tinha sido a chave. Não foi uma explicação do meu desespero. Foi a fatura da minha traição. Não foi o fim da minha história. Foi a primeira frase da minha vida verdadeira. Eu não tinha sido uma donzela em apuros. Eu tinha sido uma contadora forense. E tinha acabado de começar a auditoria mais importante da minha vida. Eu tinha equilibrado os livros. E finalmente, depois de tudo, a minha vida estava pela primeira vez, verdadeiramente e demonstrativamente, no azul. E hoje, não sei. Às vezes penso que ele foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por agora é suficiente.